falar um pouco sobre falta de conhecimento. Tem algumas pessoas que argumentam isso, você está falando por falta de conhecimento. Eu acho até engraçado quando eu vejo uma pessoa falar assim, porque eu me considero uma pessoa com bastante conhecimento. Não sou PhD em doutrina mormon. Tem pessoas aí dentro da doutrina mormon, como pessoas fora da doutrina mormon, que têm até um pouco mais de conhecimento. Como que eu adquiri esse conhecimento? Foi por passar aí mais de 25 anos dentro da igreja mormon? Não. Tem pessoas lá que têm 40 anos e não sabem nada. Foi por ter vários chamados dentro da igreja mormon? Não, a gente vê membros aí que são bispos, conselheiros, presidente de coro, presidente de organizações aí dentro da igreja, até mesmo da estaca, membro do sumo conselho, que estão lá nem fede nem cheira, não sabem por que estão lá. É lógico que tem pessoas lá que são muito dedicadas, mas você vê muita gente lá que não sabe por que está lá. Então, o cargo em si não te traz conhecimento. Era porque eu tinha uma biblioteca de livros? Não. O fato de você ter livros não significa nada. Livro só te traz conhecimento quando você lê o livro. Então, o que me fez ter o conhecimento dentro da doutrina mormon foi minha dedicação que eu tinha quando eu estava lá dentro. Estudava, era dedicado nos chamados. Isso aí foi me trazendo conhecimento. E eu que recomendo para você, que busque conhecimento, que busque conhecer. Se você é mormon, ou se você é um pesquisador e quer conhecer a doutrina mormon, está conhecendo a doutrina mormon, talvez você tenha a mesma dúvida de um amigo essa semana que me perguntou, se eu quero conhecer a doutrina mormon, vejo muita coisa falando a favor, também vejo muita coisa falando contra, por onde que eu começo? Eu sugeri ele, vou sugerir para vocês que comece por aqui. Isso aqui é um livro que conta a história da igreja, na versão da igreja. A história da igreja na plenitude dos tempos. Então a igreja que conta a sua história, ela omite muita coisa, mas dá para você ter uma boa noção da história da igreja. Você vai encontrar aqui falsas profecias, coisas que foi dito que aconteceria e que não aconteceu. Basta você dar uma lida com atenção. Ele é um pouquinho grande, são 600 páginas, mas a gente tem que deixar a preguiça de lado e começar a pesquisar, estudar, se a gente realmente quer ter um conhecimento mais amplo da coisa. Aí você vai ouvir aqui, não busque muito conhecimento porque vai atrapalhar a sua fé. Se você ouvir isso, sai fora. Busque conhecimento sim. O conhecimento ele é a chave que nos liberta aí de muitos enganos. Deus não deu o conhecimento, nós precisamos pesquisar e buscar esse conhecimento. Interessante, quando Cristo esteve aqui na Terra, ele trouxe conhecimento para a gente e falou abertamente, falou para todo mundo a sua doutrina, aquilo que ele ensinava, aquilo que a gente precisava saber. Ele falou abertamente, ele não fez nenhum ritual escondidinho com os 12 apóstolos lá, que só poderia ficar entre eles. Então nós vamos ver aí como que Cristo nos ensinou. Jesus, não é nossa intenção tratá-lo como um criminoso, mas queremos que explique a esta Assembleia a natureza de seus ensinamentos. E que doutrina é esta que você e seus discípulos estão espalhando pela Judeia? Eu falei abertamente, para o mundo todo ouvir. Eu ensinei na sinagoga e no templo. Não falei nada em secreto. Então, por que pergunta a mim? Pergunte aos que me ouviram. Nós vimos aí uma coisa interessante. Enquanto a igreja mormon afirma ser a única igreja de Cristo, ela age completamente diferente de Cristo. Enquanto Cristo ensinava seus ensinamentos abertamente para todo mundo, a igreja mormon omite seus ensinamentos. Inclusive tem ensinamentos dela que nem os próprios membros conhecem, como a segunda unção. Se você perguntar, a maioria dos membros não conhece a segunda unção, nunca ouviram falar na segunda unção. Não sabe que existe esse ritual que é feito em alguns templos apenas e são escolhidas poucas pessoas para passarem por esse ritual. Então a maioria dos membros desconhece. Então como pode uma igreja que se diz a igreja de Cristo agir completamente diferente de Cristo? Então é isso que eu desejo para 2014, muito conhecimento para todos nós, possamos realmente estudar, analisar e possamos aí nos libertar
conhecimento aí é a chave que Deus nos deu para nos libertar desse engano aí, desses enganos que existem por aí, desses falsos profetas, dessas falsas religiões, desse falso cristianismo. Então eu desejo muita felicidade para todo mundo aí em 2014 e paz de Cristo para todos.